Olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Amanhã de terça-feira, dia 28 de julho, 11 horas 32 minutos. Chove ainda em Caxias do Sul e segundo a previsão do tempo, as chuvas hoje vão integrar a paisagem aqui da região serrana e de muitas outras localidades do estado. 9 graus é a temperatura e a previsão do tempo destaca que a partir das 15 horas da tarde as temperaturas vão começar a declinar, já vamos começar a sentir os efeitos de uma temperatura mais baixa e as temperaturas vão despencando gradativamente. Para você ter uma noção, próximo do horário das 22 horas é para nós estarmos com temperaturas já na casa dos 5, possivelmente abaixo da casa dos 5 graus. Aí durante a madrugada despenca, né? Nós vamos ter o amanhecer de quarta-feira com temperaturas geladas, temperaturas que estarão na casa de 0 graus, é o que destaca a previsão do tempo. Muito frio esta quarta-feira, mas tudo bem. Quinta-feira já vai dando um certo fôlego, um refresco, um alívio e por enquanto sinaliza um final de semana com temperaturas que poderão chegar à casa dos 25 graus, com o tempo aberto, claro, sol brilhando muito forte no final de semana, coisa boa, né? Coisa boa também. E esse final de semana marca a transição de julho para agosto. Estamos saindo do mês de julho e vamos entrar definitivamente no mês de agosto. Só você ter uma noção, hoje o dia 28, amanhã então dia 29 e nós vamos aí no sábado, na sexta-feira, né, para o último dia do mês de julho. Mês de julho que vai deixando suas marcas, vai deixando seus registros, tanto climatológicos como também, né, em diversos quadros, né? Tivemos aí muitas chuvas, tivemos frio intenso, tivemos geadas, tivemos aí diversas mudanças, né, repentinas e fortes, né, aí climáticas e claro, todo um perigo e uma cautela quando trata do assunto saúde, até porque o governador do estado do Rio Grande do Sul no começo desse mês abriu um alerta para os primeiros 15 dias do mês de julho, que seriam meses definitivos, significativos para o povo gaúcho. E agora, também, o mês de julho abria-se uma janela num grande ponto de interrogação, porque havia um grande medo, uma grande certeza quanto aos nossos desdobramentos no enfrentamento da pandemia da Covid-19. E assim estamos indo. Os números cresceram, os números sobem, os números mostram o retrato, né, da voracidade desse vírus, mas a contrapartida também nos mostra um horizonte positivo, um horizonte vencível, né? Até porque agora novos experimentos vacinais estão sendo realizados, o Brasil está servindo, né, vamos dizer assim, de um dos pontos de pesquisa para tudo isso. Nós já estamos saindo do mês de julho, vamos para o mês de agosto, tecnicamente já podendo já visualizar dias menos frios, talvez, claro, com maior presença de ventos, porque agosto, né, principalmente a partir da segunda quinzena, lá pelo dia 20, começa a ventar muitos ventos, os ventos uivantes, né, em altas altitudes no mês de agosto, sinalizando já mudanças climáticas que virão para o mês de setembro, principalmente a partir da segunda quinzena, com a chegada definitiva da primavera. Então tem todo esse entremeio para nós vermos tudo isso. Deixa eu fazer o seguinte, senão eu vou ficar aqui falando o programa inteiro, vou assumir o programa, vou tomar conta. Não é esse o objetivo. O objetivo é dividir tribuna, bancada com ele, Miguel Brambila. Bom dia para você, Miguel. Chuva que cai, meu irmão. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia a todos os amigos da equipe da Bitcom e também, é claro, a nossa seleta audiência. E quando você está inspirado como hoje, eu fico disfrutando aqui desta eloquência, né, e desta capacidade aí de transmitir aí uma realidade qual estamos vivendo e, portanto, é um prazer, é claro, estar na companhia deste amigo importante, né? E salienta, inclusive, né, o novo cenário, né, Edinho? Aqui eu estou com Jesus Cristo atrás de mim, aqui, ó, e alguns momentos da cena aí, demonstrando aí a força da internet da Bitcom, tem um The Walking Dead com a mão no teu ombro aí, Edinho, cuidado, hein? Miguel, chamou a atenção o dia todo, tem internauta comentando sobre tudo isso aí, sobre essa bicharada que tá aqui atrás, olha aí, ó, vamos sair correndo aqui, né? E os zumbis do Walking Dead hoje já tem print aí dentro da empresa, o pessoal fazendo brincadeira já com o print do zumbi, né, com o braço tentando pegar no ombro, já chamou a atenção da audiência, ali, ó, ali, Miguel, olha ali, ó. Alô, amigo. Será que vai me alcançar? Será que alcança? Olha ali, ó, bem certinho, né? Deixa eu me posicionar.
Olha ali, ó, estão vindo, vamos fugir, vamos fugir. Que seja assim igual o Covid, né? Só uma imagem de longe tentando alcançar e eu na frente correndo de todos eles, meu Deus do céu. Mas, meu caro amigo Miguel Brambila, como é que está hoje, né, o que nós temos de anteparo com as nossas visualizações? Eu posso dar de um certo gancho. Rio Grande do Sul continua sobre a bandeira vermelha. Sim, estamos preocupados. A pauta política no Brasil é uma só, é pandemia. Há discussões em todos os âmbitos de reformas, reforma disso, reforma daquilo. Não é o momento para reforma. O momento é pandemia. E vencermos isso, pelo menos atravessarmos daí esta tempestade navegando até um porto seguro que deve chegar somente no ano que vem, pelo menos com uma forma saudável de sobrevivência, o que nos exige aí a capacidade de administrarmos o nosso convívio com este vírus sem cura, por enquanto, sem estrangularmos a nossa economia. Portanto, dentro daquela ideia proposta já aqui no programa há muito tempo e sugerida para que as bandeiras fossem negociadas, nós ainda não temos uma proposta saudável dos municípios e do município de Caxias do Sul em defesa da nossa economia. E é isso que nós precisamos avançar. Não temos ainda uma liderança federal e não sei se teremos na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, né, estamos patinando, né, estamos nadando sem bússola no meio de uma tempestade ainda. Não é possível ser otimista sem ser realista. E sendo realista é mais fácil que sejamos otimistas no sentido de saber qual é a direção das velas, de que forma nós temos que esticar as cordas, qual é a direção do leme. Isso tudo precisa ainda ser discutido, debatido, avançar nesta direção de esperarmos a vacina, que só virá em janeiro, Edinho. Na Espanha, em outros países da Europa, já há preocupação com a segunda onda. E isso nós temos dito. O Brasil não vai ter a segunda onda, porque na nossa primeira onda nós vamos chegar aumentando o número de mortes diárias até a vacina. Nós seremos aí recordistas em óbitos e, infelizmente, isso é muito triste para todos nós. Miguel Brambila, você pegou um gancho aqui falando sobre o nosso estado do Rio Grande do Sul, sobre a questão do comércio. Diz que a FAMURS seria a Federação dos Municípios, a Associação dos Municípios, diz que vai entrar com recurso, né, ou vai entrar com uma solicitação ou uma pressão para cima do governador, para que o governador flexibilize o comércio pelo menos a 25%, ou numa interpretação de bandeira laranja. Segundo a FAMURS, diz que continuaremos, sim, sob todos os cuidados e cautelas de uma bandeira vermelha, mas porém que o número de pessoas ou o comércio possa trabalhar como se fosse o indicativo de uma bandeira laranja, no torno de 25%. A gente vê uma escada de pilares, né? A gente vê hoje o nosso setor de agricultura, o homem do campo, continuando com as suas atividades. Nós vemos a indústria, muitas indústrias, inclusive multinacionais, estão trabalhando e muitas delas utilizando liminares. Nós vemos também setor de comércio, muitas lojas, grandiosas lojas, utilizando liminares para poder trabalhar, essas multinacionais, essas grandes lojas também que têm, né, redes espalhadas pelo país todo, trabalhando, né, elas com essas liminares. Mas nós vemos que o pequeno não tem essas condições, que o pequeno está sofrendo. A gente vê muitas vezes ferragem fechada, mas como você disse, o grande mercado vendendo tudo lá aberto. E esse pedido da FAMURS tem um fundamento? É cabível ou ainda não é o momento, Miguel? Eu acho que está atrasado, inclusive, Edinho. Isso deveria ter acontecido já há mais tempo, no início, porque aqui não é questionável a intenção do Eduardo Leite. Ele faz o seu papel e é bem provável que não vá recorrer das questões judiciais. O que nós não gostaríamos no início e dizíamos é que a judicialização da política demonstra a fragilidade da política. Quando você precisa de um juiz que não seja alguém que esteja na Assembleia, na Câmara, não esteja dentro das negociações políticas e você precisa apelar aí para o cumprimento
de uma liminar, de uma visão judicial da decisão política, é porque a política está fragilizada. Isso aí é um fato no Brasil que tem se tornado comum. Mas, porém, diante da passividade de algumas lideranças políticas que não questionam, é natural que o comércio, né, tenha este recurso, pelo menos garante aí algum tipo de proteção. Como é natural também na questão econômica, quem tem mais dinheiro tem mais poder, quem tem mais poder contrata os melhores advogados. Isto se transforma num círculo vicioso social, que na sociologia se transforma aí numa estratificação de castas, aonde o poder econômico é o que prevalece. É uma democracia economicista nossa, aonde quem manda ainda dentro desta questão de divisão desde o início do Brasil, nas feitorias, quando se dividiu aí o país na descoberta em nacos de terra, que se transformaram até hoje, né, em algumas mídias e algumas concessões feudalistas, né, de televisão, de rádio, para alguns grupos familiares, que depois, com a internet, houve aí alguma modificação, mas ainda estão tentando sobreviver. Chegamos a essa questão econômica. O que manda, né, é o dinheiro. Quem tem mais dinheiro sobrevive mais e melhor. E essa é a lição que a pandemia vem nos trazer, que é preciso criar leis para proteger os mais fracos no Brasil e no mundo. Porque o Brasil, como coletividade, eu disse ontem, vai sofrer na questão da vacina. E não pensem aqui os poderosos do Brasil que isso não vai acontecer, porque nós temos poder interno. Mas na hora, por exemplo, dos respiradores, na disputa do mercado internacional com os Estados Unidos, China, União Soviética já acabou, a Rússia e a União Europeia, eu queria dizer, nós ficamos aí para trás. Disse já, alguns disseram, né, o Tais já disse, ex-ministro, que você encomendava os respiradores, pagava e eles não chegavam. Né? E enquanto isso, a nossa indústria nacional fracassada, que poderíamos ter aí respiradores bem avançados em termos de tecnologia, patenteados pela Anvisa e sendo distribuídos para a coletividade. Então, essa judicialização dos grandes comércios deveria também atingir a liminar, ampliar, para que os pequenos comércios também tenham esta liberdade, gerar uma jurisprudência, inclusive. E eu sugiro, no começo sempre achei que era necessário o fechamento, mas dentro desta demora, e continuo sugerindo, que haja uma ampliação do horário de comércio, que haja um escalonamento das linhas de ônibus, e que o comércio, que não é o culpado, tenho certeza disso, do avanço da pandemia, mas essas aglomerações clandestinas que se tem falado, que não se tem como fiscalizar, as reuniões de família nos finais de semana, onde vem filhos de vários lugares e cunhados, e eu tenho, aqui no meu bairro acontece também, aqui na vizinhança, o pessoal vem visitar, não parou de visitar pais e mães e passam os domingos crianças brincando na rua, porque não vão na aula. Então tudo isso faz parte também desta falta de liderança política. Não há como você fiscalizar decretos impopulares. Isso não acontece, porque o Estado é minoria. E o Estado que funciona decreto de forma impopular somente pela força, e isso é ruim. É isso que nós pensamos, Edinho. Outro detalhe, eu sei que é chover no molhado, mas esses assuntos eles não é somente ressuscitá-los, mas é dar continuidade a eles conforme o tempo também vai passando. Ninguém até agora parou para discutir ou deliberar ou querer debater sobre esse modelo de distanciamento, se realmente ele é efetivo, e não sei se já não estaria na hora de apresentar um estudo do seu impacto, né? O que realmente ele causou na sociedade, se ele trouxe mais malefícios ou benefícios à sociedade gaúcha, né? Ele diminuiu, é certo, só que nós apresentamos o distanciamento social como única solução. A curva achatou-se no Brasil, apesar de se continuar crescendo, porque nós não seguimos e não persistimos aí no aprendizado das questões sanitárias, mas ela diminuiu. Nós estamos aí chegando a 90 mil mortes quase, e vamos chegar até o final da semana a 100 mil mortes. Segunda-feira nós, como disse, estaremos erguendo a bandeira negra em solidariedade aí, e branca de paz, mas negra de luto às pessoas que vão perder a sua vida, que perderam já a sua vida,
e aos seus familiares. Mas, se não fosse essa tentativa dos governadores e prefeitos, né, no sentido, e com o apoio das lideranças comerciais, entendeu-se que é necessária tomar medidas, só que não se buscou uma medida além da primeira medida, que era o isolamento, o distanciamento social, e se parou por aí. Essa que é a questão, achando-se que logo ali adiante já se teria uma resposta, sendo que para se desenvolver um remédio ou uma vacina, você precisa fazer pesquisas científicas. E as pesquisas científicas estão acontecendo em tempo recorde nessa questão da pandemia do coronavírus. No futuro, nas próximas pandemias, nós teremos também o mesmo esforço e, portanto, né, não será tão difícil enfrentá-la como está sendo esta, uma das maiores dificuldades, né? Você pode ligar qualquer canal, qualquer noticiário, a não ser os negacionistas, nós veremos que não foi resolvida a questão ainda. O vírus continua e a pandemia do medo também continua, porque você se responsabiliza por se colocar em risco. Cada vez que você sai de casa sem medidas sanitárias, para si mesmo e para os outros, você está colocando os outros e você mesmo em risco. Né? Você não sabe qual é o resultado de uma doença, você pode sobreviver como essa, você pode não sobreviver. Então, não se avançou nesse sentido. E nós não temos como sobreviver economicamente até março do ano que vem, se não se ampliar, porque a bandeira vermelha semana que vem também vai continuar. Agora eu pergunto, né, porque o comércio tem que usar a mesma força que as federações futebolísticas estão utilizando. A FIA, a Federação Internacional do Automobilismo, cancelou a Fórmula 1 no Brasil, né? Mas o futebol em Santa Catarina, por exemplo, também está voltando. E eu sei que a gente cobra o futebol, sei que a gente gosta do futebol, e o futebol venceu aí dentro desta realidade, com suas razões, e tomara que ninguém se contamine, nem de atletas, nem de dirigentes, e que acabe o campeonato saudavelmente, e que inclusive gere alguma renda para alguém, que esse dinheiro entre na economia, tudo bem, né? Venceram. Então eu sugiro que o comércio faça o mesmo tipo de pressão, pressione as suas lideranças, né? Use o mesmo da sua força política e vá à FAMURS, né, a Federação dos Municípios, mas é para ontem, não é para hoje. O pequeno comerciante, como dissemos aqui, ele vende almoço para pagar janta, né? Não é o camelô, não é... E não houve uma liderança nacional, né? A liderança nacional é pífia, é negacionista, e é de se lamentar, Edinho, que se tem aí uma campanha na rede social se você apoia ou não apoia. Não é porque você apoia um remédio que ele vai se tornar eficaz. É terrível. Na Idade Média, se existisse a rede social na Idade Média, ia ter uma campanha, você apoia queimar bruxas na fogueira? Sim ou não? Né? E isso não se tornaria eficaz queimar pessoas na fogueira, porque você teria uma maioria de apoios e de curtidas na rede social. O obscurantismo, esta ignorância também é de se lamentar nesta pandemia, e isto também reflete, né, um resultado de um Brasil primitivo, medieval, como dizia o Cazuza. 11 horas e 50 minutos, sabe que Caxias by Bitcoin, nós estamos já praticamente na reta final de nossa programação, mas Miguel Brambila, economia brasileira fecha 1.198.363 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. Informações dos dados do CAGED, Cadastro Geral de Desempregos e Empregados. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. No semestre foram registrados 7,9 milhões de desligamentos e 6,7 milhões de admissões. Mais pessoas nas ruas sem o trabalho, maior ociosidade. E sabemos que nós estávamos já no negativo e agora estamos acentuando a curva dessa negatividade. Tudo isso somado ao que você falou, né? Nós buscamos um modelo de protegermos-nos do vírus, mas a contrapartida nas custas de dificuldades econômicas, né? Onde está o ministro da Economia que não aparece mais em público? O ministro da Economia, o Guedes, com todo o perdão da expressão, né, uma autoridade de nosso país, mas já está nos bastidores ou muitas vezes agindo como fantoche há um bom tempo, né? Exatamente. E aí nós temos a ironia do destino de termos a alopragem de estarmos aí com problemas econômicos, as famílias, os cidadãos, o comércio, e o presidente tirando sarro das pessoas, mostrando a caixa de hidroxicloroquina para a EMA, né?
Eu faço brincadeiras aqui com meus animais de estimação. Eu tenho aqui 2 cadelas, 2 cadelinhas e uma gata, e eu brinco com elas. Eu digo, olha, eu vou, né, brincadeiras de cuidado, você pode virar aí um sabão, e você, cuidado, e aí que tem, né, uma brincadeira que você faz ironizando. Mas isso não tem nada a ver com a relação aloprada de um presidente mostrando a caixa de hidroxicloroquina para a EMA, tirando sarro. Isso não é mentira, não é fake news. Então o que acontece com isso? Né? O Guedes sumiu, desapareceu. Né? Nós temos vários fundos que a população nem sabe que existem, o fundo partidário, outros tantos fundos que podem ser usados. Nós temos a Casa da Moeda, que pode ajudar aí a questão da sobrevivência econômica das empresas. Se cada cidadão gerar 2 ou 3 ou 4 empregos, você pode transformar este auxílio emergencial que se transforma aí no populismo em geração de trabalho, porque nós não podemos simplesmente aceitar que somente ficando no Palácio do Planalto e brincando, né, de declarações, você esteja governando um país do tamanho do Brasil, com 210 milhões de habitantes. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter daqui para frente é não cometermos o mesmo erro do passado, como temos dito, né, e repetido, porque não há o que fazer. Decifra-me ou te devoro. Gostaria aqui de estar falando, né, da lotação do estádio, né, gostaria de estar falando aí da Fórmula 1, gostaria de estar falando aí do Carnaval do Rio de Janeiro, gostaríamos de estar falando aí dos avanços, né, tecnológicos e econômicos aqui na nossa cidade, de uma grande obra para a nossa cidade que não se fala mais nisso já há algum tempo, dos cuidados com as estradas, mas estamos em pandemia, então não adianta você querer falar em reforma tributária, né? Se você está em pandemia, você não pode estar tratando de reformar o seu banheiro se você está com o cano estourado. Você precisa primeiro resolver a questão prioritária para depois você reformar e ampliar. Então isso é desviar o foco. E o povo simples, né, que não sabe isso, aliena-se. Porque o povo está cansado. Então aliena-se. Né? Muda o canal, a tentativa, né, de imputar a Globo a pandemia na teoria da conspiração é um absurdo, né? Porque não adianta você trocar o canal para achar que a doença não existe, ou faz o trabalho de clandestino, como nós dissemos aí no tempo de lei seca, né, onde o Al Capone se criou, a bebida, em tempos de proibição, o pessoal não tem, a própria fiscalização sabe como dizer, né, não há como fiscalizar tudo que aconteça. Então, e os jovens, o pessoal que aposta nessas festas clandestinas, jovens ou não, sabe disso. Né? Eles sabem que não há efetivo e que cada ação, e inclusive coloca em risco, né, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, coloca em risco esses servidores que estão... Então não há decreto que não tenha o apoio popular. Nós precisamos de verbalizar esta união, o que não está acontecendo. Temos que tomar cuidado justamente para não eleger um outro populista que vem aí, né? Nós elegemos aí o antipetismo. Então, o que falta? Tivemos uma pequena instabilidade, né? Miguel, tivemos uma pequena instabilidade, você estava falando tivemos um movimento antipetismo, né? Você estava falando nesse detalhe em diante, pode concluir, Miguel. Continua. Então, portanto, todo aquele que critica o Bolsonaro é taxado como comunista, né? Que é uma ignorância também. Porque você não precisa ser comunista para ver que há uma derrocada do governo. Inclusive, o Centrão já está se fragmentando, né? Que daria apoio político, porque eles perceberam, né, que o Bolsonaro é um aloprado. Né? Há uma parcela da população que morre aí abraçada nesse voto, mas são também fundamentalistas, né? E são inclusive capazes de defender aquele desembargador fora da casinha lá, né? Que simplesmente tentando humilhar servidores públicos, né? Que são contra a questão do trabalhador e da estabilidade que é preciso ter num Estado democrático para que não se tenha aí o avanço, né, do fisiologismo, do clientelismo e de privilégios maiores. Então, quer dizer, nós precisamos reconstruir o país, mas no momento a briga principal que nós temos contra o inimigo comum de todos nós é a pandemia, Edinho, é o coronavírus.
Você falou muito bonito esse teu fechamento, que o inimigo em comum é o Covid-19, mas parecem pessoas que ainda não entenderam isso, né? Que o nosso inimigo em comum é esse. Inclusive, esse é o inimigo que está dentro de qualquer trincheira e qualquer barreira que nós montamos. Ele passou, ele avançou, ele está muito à frente de tudo que a gente possa, talvez, nem imaginar. Eu estava observando, Miguel, que até mesmo um gato, né, no Reino Unido foi flagrado, foi feito um exame e constatado que o Covid-19 está nesse animal. Diz que é um caso raro, mas a ciência já está vendo, observando tudo isso. Claro que talvez não seja simplesmente um caso isolado, mas em mostrar a forma tirana que esse vírus vem agindo, né? Por isso que a gente sempre fala, máscara e álcool gel é o caminho. Hoje saiu também um dado, estatístico para a cidade de Caxias do Sul, apresentado pela Secretaria Municipal da Saúde, que nós estamos, né, com 1.720 pessoas recuperadas e nós teríamos, né, oficialmente 2.000 e tantos casos confirmados em Caxias do Sul. Nós teríamos 800 e poucas pessoas, mais ou menos, nesse chamado domiciliar, pessoas que estão em enfermaria e UTI, somaria mais ou menos esse número. Só que nós temos que sempre ficar atento, acho que é um grande alerta, inclusive se já foi passado isso por especialistas, que muitos são assintomáticos. Então não significa que Caxias do Sul esteja só esse número, o número é muito maior. E tem pessoas que nem sequer os sintomas afloram, já ficam curadas, por assim dizer, ao natural no passar dos dias, mas a contrapartida estão ativas, estão caminhando, estão circulando, estão cumprimentando pessoas. Por isso que máscara e álcool gel é o cuidado. Porque é visível, Miguel Brambila, basta ir para as periferias para ver que o relaxamento é muito grande quanto à utilização desses equipamentos de segurança. Até agora, os melhores que talvez nós tenhamos, porque precisamos aperfeiçoar até mesmo isso. Sim, e devemos continuar utilizando aí essas proteções, Edinho, né? Você fala muito bem em repetir, e repetir, e repetir, porque não adianta você simplesmente abandonar a proteção, mas é preciso repetir com argumentos de verdade, porque a fake news e essas ideias malucas e que a gente precisa conviver com isso no sentido de observar o que acontece, de você colocar um post, você apoia a hidroxicloroquina, não transforma a hidroxicloroquina em algo eficaz para o combate ao coronavírus. Então você precisa repetir argumentos baseados em fatos reais, porque de resto é ignorância, é obscurantismo, é como apoiar ou não queimar bruxas na fogueira, e isso realmente é ruim. Muita gente aposta que essa questão de não ter sintomas, né, traz aí menos riscos para o contágio de si próprio, e portanto se pegar ou não pegar, porque sou jovem, porque eu tenho saúde, porque eu tenho capacidade de me curar, etc, etc, mas é que nós vivemos em sociedade, né? Nós temos aí pessoas jovens que morrem e você provavelmente tem a família, né? Então, quer dizer, nós temos um retrato de uma humanidade que se desmascara nesta pandemia, né? Falando literalmente. Ou você se transforma numa pessoa que compreendeu a realidade dos fatos, que você precisa também proteger o próximo, no sentido de não transmitir um vírus letal que pode matar o seu próximo, mesmo que não te mate, ou não, ou você continua sendo, mas nós vivemos numa sociedade, sendo um negacionista ou um egoísta, nós vivemos numa sociedade realmente difícil, complicada, mas não precisamos viver assim para sempre. Não podemos abandonar o nosso papel de cidadãos que não se omitem com a realidade. Não é só o papel da imprensa, não é só o fato de nós virmos aqui falar, é agir no dia a dia, é agir no seu núcleo, é agir na sua liderança, é isso que nós estamos dizendo, inclusive nas lideranças políticas locais. Esta questão, o governador, eu preciso aqui, para concluir, eu preciso dizer que ele voltar a dizer que sempre disse, é um negociador. Ele colocou as questões das bandeiras, aceitou calado quem quis, né? Ele faz aí a possibilidade do recurso, o recurso é negado, que é um direito, ou o recurso você aceita ou nega, quem quis. Então, quer dizer, inclusive está disposto a dar autonomia para os municípios, e vai dar, você pode esperar, para os prefeitos que quiserem, que muitos não querem, com medo que haja aí uma omissão, aquilo que nós falamos ontem, né? Mas não vai acontecer isso.
Nós vamos vencer, vamos continuar sendo otimistas, sem deixarmos de ser realistas, meu caro Edinho. Bacana, e assim nós vamos então finalizando o Sábio Caxias by Bitcom. Terça-feira, Miguel, estamos chegando ao final do mês aí, vamos para o mês de agosto, é um prazer imenso estar junto contigo. E agosto vem as novidades novamente da programação da Bitcom TV, Sábio Caxias by Bitcom ganhando, né, seu novo espaço, aumentando, ampliando também sua carga. Voltando, né, Miguel, pode dizer o tamanho original, o tamanho correto. Tenho certeza que vai ser um momento de nós estarmos aí envolvidos com a nossa audiência também. Meu caro irmão Miguel Brambila, abraço para ti, é um prazer sempre estar na tua companhia, tu tomando um café e eu tomando um chimarrão por aqui. Abraço, meu irmão, tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, Edinho. Nós vamos entrar no mês de agosto, mês do cachorro louco, né? Vamos ter que domesticar este The Walking Dead atrás de ti aí. Mas tá bem longe, Fica tá lá atrás, ó. É virtual. Esse é virtual, Miguel. Abraço, tudo de bom, meu irmão. Um abraço, legal. Até amanhã. Valeu. Bacana, então vamos deixando então aí os toques dos nossos patrocinadores de nossa programação para o fechamento, mas amanhã estaremos de volta aqui. Você é o nosso convidado. Grande abraço. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Bitcom TV.